Estamos de volta com o RIC Notícias, 7 horas 38 minutos. A Câmara dos Deputados em Brasília retomou hoje a votação da PEC dos precatórios, que já foi aprovada em primeiro turno. Vamos conversar ao vivo com a nossa correspondente, a Camila Andrade, porque a PEC adia o pagamento de precatórios e também fura o teto de gastos para bancar o Auxílio Brasil, né, Cami? Boa noite. Isso mesmo, Escola. Boa noite para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Essa votação está acontecendo agora, em segundo turno, e existe muita expectativa, porque a gente tem um cenário bem diferente daquele da semana passada, né? Primeiro, que as bancadas do PDT e do PSB recuaram nesse apoio ao governo, mas, por outro lado, hoje a gente tem um quórum bem grande aqui. Durante a tarde, os deputados já votaram os destaques, a PEC de emenda à Constituição, né? Essa emenda à Constituição número 23, e foram pelo menos 490 deputados aqui presentes. Por isso, a expectativa do governo é que, apesar aí desse recuo desses dois partidos, essa PEC seja aprovada em segundo turno, e a gente segue daqui acompanhando. O resultado pode sair a qualquer momento, Escola. Camila, e a gente fala também que o STF já formou a maioria para suspender pagamentos do chamado orçamento secreto, né? É isso, foram 6 votos favoráveis. Esse julgamento deve ser encerrado amanhã, mas agora há pouquinho Gilmar Mendes deu aí o seu voto, foi o primeiro voto contrário, então por enquanto o placar é de 6-1. E por que esse assunto ele tem relação com a PEC dos precatórios, né? Foi um pedido, essa votação, dos partidos de oposição que alegam que essas emendas do relator, chamadas por aqui de orçamento secreto, são usadas para que o governo possa aprovar as propostas aqui no Congresso. Vale lembrar que esse ano já foram liberados mais de 16 bilhões de reais. E na semana passada, na véspera da votação em primeiro turno da PEC dos precatórios, foram mais 1 bilhão de reais. E o que está sendo discutido é a transparência em relação a isso, né? Porque não se sabe qual que é o critério para a escolha dos deputados que são beneficiados com essas emendas e nem como isso é aplicado de fato nos estados. Então, por enquanto, a gente já tem a maioria formada, o resultado oficial sai amanhã, mas isso só valerá então até que seja votado aí o mérito pelo Supremo Tribunal Federal. Escola. Valeu, Camila. Obrigado pelas informações. Te convido para ouvir a opinião do Mike Souza, que já está chegando aqui no RIC Notícias, sobre a votação da PEC dos precatórios, porque, Mike, o governo depende da aprovação dessa PEC para poder bancar esse programa social que vai substituir o Bolsa Família, né? Boa noite. Exatamente. Boa noite, Escola. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Essa discussão da PEC dos precatórios não tem nada a ver com responsabilidade fiscal ou sobre cuidar dos necessitados. Deveria, mas não tem. Eu explico. Precatórios são dívidas que o governo tem com pessoas e empresas. E essas dívidas têm uma programação para serem pagas. Tem casos que a fila para fazer o pagamento chega a 30 anos. Com essa PEC, o governo vai falar mais ou menos assim: devo, não nego, pago quando puder. Parece calote mesmo. Por isso que muita gente chama ela, inclusive, de PEC do calote. O governo diz que não pode pagar essas dívidas programadas porque quer o dinheiro para pagar o Auxílio Brasil. E é aí que entra a política eleitoral. O governo quer garantir o auxílio porque acredita que assim pode garantir que uma parcela dos votos dos mais pobres possa ser creditada a ele. Por outro lado, a oposição tem medo que isso aconteça mesmo. E para tentar impedir essa, entre aspas, compra de votos, querem barrar isso. Como eu disse, é só cálculo eleitoral. Ali, ninguém pensa de verdade em quem precisa ou nas contas públicas. Só pensam nos próprios umbigos. Assim, o jeito de ajudar quem precisa, ao mesmo tempo, pagar os precatórios. É só diminuir os gastos em outras áreas? Que tal os políticos abrirem mão do fundão eleitoral? Aquele fundão da vergonha que eles usam para pagar as suas próprias campanhas? O Supremo Tribunal Federal diminuir as lagostas e vinhos importados? Os cargos comissionados serem reduzidos? As diárias serem economizadas? Dinheiro tem, Escola. O problema é que os políticos priorizam os gastos deles e ignoram o povo. Se enxugasse a máquina, muita coisa seria mais fácil nesse país. Vai sobrar muito dinheiro. Valeu, Mike. Até amanhã. Até amanhã.